Olá, sexta-feira, semana terminou e junto com a semana terminando, o mês de julho também termina. Hoje, dia 31, passando rápido, hein? Mais um mês que nós conseguimos vencer. Louvemos a Deus por isso, que Ele continue a nos sustentar, que Ele continue a nos abençoar, que continuemos a perseverar. E muito obrigado por todos os cuidados que você tem seguido, contribuindo aí diretamente para que a gente consiga vencer essa pandemia. Lembramos que ainda continuamos numa batalha. O cenário em muitos lugares tem melhorado, mas em outros ainda é muito preocupante. Ainda temos um número muito alto de pessoas sendo vítimas da Covid-19, portanto, continuemos a nos cuidar para que Deus faça a sua parte. Bom, e nessa sexta-feira, dia 31, quero convidar você mais uma vez a se inscrever em nosso canal e celebrarmos hoje a memória de Santo Inácio de Loyola. Isso mesmo, Santo Inácio, que foi um soldado, acabou se convertendo, encontrando com a palavra do Senhor, uma história muito bonita, e será o fundador então da Companhia de Jesus, os chamados jesuítas. Quero inclusive aqui aproveitar e mandar o meu abraço para tantos conhecidos, amigos, padres religiosos jesuítas, onde também tive a oportunidade de absorver deste conhecimento científico, estudando na faculdade dos jesuítas. Então carrego essa grande alegria e sobretudo de experimentar a espiritualidade naciana com seus exercícios espirituais. Aproveito, mando um outro abraço aqui para o meu sempre diretor espiritual, Padre Kleber Chave. Que Deus te abençoe, Padre Kleber. Então vamos lá, palavra de hoje para essa sexta-feira, Mateus capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Mateus capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Texto bíblico bem conhecido. Se você está observando, nós rezamos todo o capítulo 13, praticamente, e lá no final do capítulo 12, havia aquela pergunta, né? Quem são os parentes de Jesus? E ele que vai dizer, são todos aqueles, a minha família é todo aquele, toda aquela que ouve a palavra e a põe em prática. O texto bíblico hoje retoma essa questão da família de Jesus naquela passagem muito conhecida, onde questionam, não é ele o filho do carpinteiro? Então, de onde ele vem tudo isso? É a mentalidade de querer saber por que Jesus, vindo daquela realidade, conhecia tanto e sabia tanto. Vamos ao texto bíblico e rezar este texto que, apesar de conhecido, traz sempre elementos importantes para a nossa caminhada de fé. Mateus 13, 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Queridos, o que nos diz o missal cotidiano para esta reflexão bíblica? Vamos lá para nós rezarmos e convido você realmente a meditar, fazer a sua leitura orante após essa reflexão. Somos sempre assim. Não aceitamos um profeta. Se este não tem algo espetacular que se imponha, nós não aceitamos. Não atentamos em sua coerência de vida, em sua retidão de espírito, nas obras de justiça e santidade que pratica e ensina. Se não tem o tal do extraordinário, pode ter todas essas virtudes, mas nós, na maioria das vezes, desconsideramos. E aí a igreja ainda acrescenta, somos superficiais e nos metemos a conhecedores dos outros. Olha só que coisa grave e forte. Somos superficiais e nos metemos a conhecedores dos outros. Assim fizeram com Jesus, assim se continua a fazer com Jesus no próximo. Inclusive, é tão séria essa situação que às vezes a gente ri. Há quem em nosso meio se coloca na condição de tão conhecedor do outro
que até critica o Papa Francisco e não aceita as suas pregações, não sabendo, meu irmão, que quando você faz isso, você não está recusando apenas a pregação de um homem, você está recusando a pregação da igreja e ainda se coloca como grande conhecedor. Assim, podemos trazer para outras situações muito próximas de nós. O marido se cansará da mulher porque é boa, mas não é brilhante, e aí se sente no direito de abandoná-la, né? Ou de dizer tantas coisas. E a esposa desprezará o marido porque ele é legal, porém não é um homem de prestígio, não é um homem de muitos requintes. E assim nós vamos seguindo. Não houve gente que menosprezou, eu falava do Papa Francisco, mas podemos lembrar do Papa João 23. Não teve gente que menosprezou o Papa João 23 e sua obra porque ele era um homem comum? O Evangelho nos ensina que seguir a Cristo é procurar não a glória externa, mas a claridade interior. Que Jesus foi rejeitado porque se mostrava, um dentre os outros se colocava como igual aos outros. Mas é exatamente nestes que ele passa ao nosso lado e quer ser reconhecido. Disse: não há mais milagres porque são impossíveis. Jesus mostra que eles não existem e não foi feito, não era porque Jesus não queria, mas é porque não existia fé. E muitas vezes em nosso meio isso volta a se repetir. Na busca do extraordinário, nós recusamos a ter uma fé verdadeira. E quando a gente busca o extraordinário, já falamos disso aqui. De fato, Jesus não realizará o seu milagre não por impotência, mas porque nos falta fé. Que sejamos um pouco mais coerentes, com o pé no chão, pés no chão, coração voltado para Deus e o olhar voltado para o irmão e para a realidade. Paz e bem para você.